queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. É sempre oportuno, quando nós conversamos na tribuna espírita, esclarecer que o Espiritismo, pela própria definição apresentada pelo nosso codificador, ele apresenta que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Ao apresentar o Espiritismo no primeiro momento como uma ciência nova, ele veio afirmar que a ciência, como conhecemos, ela é impotente para se expressar ou analisar as questões do Espiritismo. A ciência ordinária, a ciência comum, ela se utiliza naturalmente de instrumentos. Quando analisa um fenômeno, cria-se uma hipótese e tenta provar que essa hipótese é falsa, e ao chegar à conclusão que essa hipótese não é falsa, surgem as teorias, surge a lei, e esse fenômeno então passa a ser conhecido. Então sempre a ciência se utiliza de um direcionamento hipotético em cima daquele fenômeno. Quando surge o fenômeno espírita, principalmente no momento das mesas que giravam, Allan Kardec, ou aqueles que ali estavam próximos, eles não criaram a hipótese para explicar o fenômeno. As mesas giravam para um lado, para o outro, subiam, desciam, pelo fenômeno do magnetismo, mas, ao mesmo tempo, alguns perceberam que a mesa, ao ser convencionado as batidas, as pancadas e alguns movimentos, as letras do alfabeto, ela começou a apresentar respostas sobre questões que eram feitas sobre filosofia, sobre ciência, sobre história. E disseram ao professor Rivaio, Hipólito Leon Denisard Rivaio é o nome oficial, registro do nosso querido codificador Allan Kardec. O professor Rivaio, então, foi dito a ele que a mesa respondia perguntas. E ele disse, antes que me prove, eu não posso acreditar que uma mesa não tem cérebro, não tem um sistema nervoso. Como é que uma mesa pode responder perguntas? E ao participar de uma dessas reuniões, a mesa entrando em frenesi ao lado de alguns indivíduos, ela, ao escrever convencionadas batidas de acordo com as letras do alfabeto, ela disse, não é a mesa que pensa, não é a mesa que responde, são as almas dos homens que antes viveram na Terra. Então, daí, percebemos que não foi criado a hipótese para explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que se revela, apresentando, então, um novo paradigma para o conhecimento da humanidade. Então, a doutrina espírita ela vai estar calcada em cima dessa nova análise, dessa nova percepção. Por isso que o nosso codificador ele vai afirmar, no primeiro momento, numa definição, que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. E ele afirma ainda que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. E num segundo momento ele vai definir que o Espiritismo, o objeto de estudo do Espiritismo é estudar a origem, a natureza e destino dos espíritos. Eu peço ao companheiro para colocar a apresentação, e a gente combinou de fazer isso, né? Pedi para ele colocar depois, porque hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse mundo espiritual que de uma certa forma, agora nesse instante, aqui nós estamos presentes, e está acontecendo. Para a gente perceber que acontece esse fenômeno o tempo todo, mas antes, porém, nós vamos verificar que a espírita ela está assentada dentro de um princípio doutrinário. E o princípio doutrinário da doutrina espírita é as obras da codificação. Por exemplo, se me gera uma pergunta como esta, quem sou? A doutrina espírita tem essa resposta. E para que a gente possa entender essa resposta, basta estudar o Livro dos Espíritos. E para aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos, eu vou dizer as questões para você poder ter essa resposta aí com muita tranquilidade. Basta você ler a pergunta 1 a 1019 do Livro dos Espíritos. Aí você já tem a capacidade de responder esta pergunta. É bem tranquilo, viu que é fácil, né, estudar a doutrina espírita. Se a pergunta, por exemplo, for, de onde eu vim?
Porque muitas vezes a gente tem dúvidas se veio, vindo do plano espiritual ou não vim. Tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para nascer na terra, né? Então, se por acaso aparecer essa dúvida, a gente deve estudar em primeiro plano a primeira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai tratar sobre das causas primárias, sobre Deus, sobre o Espírito, sobre matéria, sobre a criação, sobre o aparecimento dos seres, a formação do planeta, e naturalmente ampliar esse conhecimento no livro A Gênese, que nada mais é do que uma ampliação das questões 1 a 329 de O Livro dos Espíritos. Então vejam que o Livro dos Espíritos é o livro básico e a partir dele as outras obras foram sendo organizadas. Se por acaso a pergunta for, o que sinto? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim para mim, Sidney, eu acho que eu sou médium. E eu pergunto, mas por que tu diz isso? Eu vi um espírito. Quando foi? Há 20 anos atrás. E depois, tu viu? Não vi mais não. Eu só vi há 20 anos atrás. Isso não é mediunidade. Você ter um episódio de percepções do mundo espiritual não significa que vá desenvolver a mediunidade. Existem 3 situações que esses episódios mediúnicos ou episódios da percepção do mundo espiritual ocorrem conosco de um processo que é natural, pela formação do nosso psiquismo, da estrutura orgânica. A primeira delas é quando criança. O período reencarnatório da criança, ele se completa aos 7 anos de idade. E a probabilidade do espírito da criança perceber o mundo espiritual é muito grande. Muitas vezes o pequenino vira para a mãe e diz, mamãe, o vovô está sentado aqui na sala. O vovô já morreu, já faz alguns anos. E a mãe fica de cabelo em pé. E aí? Porque ele está vendo o vovô. Ele está vendo às vezes uma criança. Ele está vendo às vezes um parente, um amigo, alguém que está caminhando ali ou está dentro do lar. Então essa percepção ela pode ocorrer. Isso não significa dizer que essa criança vá desenvolver mediunidade. Pode até acontecer que ela vai ter mediunidade no futuro, mas depois do amadurecimento fisiológico, ela deixa de perceber o mundo espiritual, que é um processo natural. Um outro momento é a fase da adolescência. É aquele período da transformação hormonal, psicológica, que acontece nos indivíduos nessa faixa etária. E aí, quando esse fenômeno ocorre, muitas das vezes, a percepção, a sensibilidade, o choro, a presença dos espíritos, geralmente mexe com a sensibilidade dos jovens. Tanto é que parece, quando os pais dizem assim, parece que quando chega na adolescência, parece que trocaram o filho, né? Ele estava muito bem, daqui a pouco ele fica revoltado, briga, faz as coisas. E Allan Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. O que acontece com a alma quando chega nesse período? O que acontece com o espírito? Ele diz assim, o espírito volta a ser tal como ele era. Em vidas passadas, aquilo que foi retido é a matéria, o corpo físico, a retém na estrutura psíquica e aos poucos, na adolescência, volta a revelar a personalidade, a característica moral do indivíduo em vida anterior. Por isso que há essa confusão hormonal, psicológica, emocional e uma percepção do mundo espiritual ou uma sensibilidade maior, mas isso não significa que esse jovem irá ter uma mediunidade. Após esse período, muitas das vezes ela se amadurece. E a outra fase é a fase quando a gente já está quase se despedindo da vida. Na fase senil. Na fase, não senil, mas na fase que a gente já está, né, já usando bem o corpo. Quando o corpo físico começa a sofrer já um processo de menor pressão psíquica de estrutura do espírito, ou seja, na fase da melhor idade, começa então aquele que tem essa sensibilidade a perceber o mundo espiritual. Ver coisas, sentir coisas, ter as intuições um pouco mais aguçadas. Por exemplo, eu estou muito longe disso, mas de vez em quando a gente sente esse negócio, né? Então, muitas das vezes, esse fenômeno não significa mediunidade. Significa que aquele período é um período mais sensível, onde a matéria começa a ter uma menor resistência e nós começamos a perceber mais a mediunidade, ou o mundo espiritual. Então, significa dizer que isso acontece. Então, por isso que quando eu estudo a doutrina espírita, eu preciso estudar. E quando eu vou entender essa parte, que vai estar na segunda parte do Livro dos Espíritos, para entender o mundo espiritual. E aonde eu desenvolvo, eu aprendo sobre esta segunda parte do Livro dos Espíritos, é justamente no Livro dos Médiuns, que amplia o conhecimento da questão 330 a 613. Recordo-me que lá no Rio de Janeiro, que nós começamos aos 14 anos de idade, lá, a juventude, né, o espiritismo lá no Rio de Janeiro, e hoje nós temos, né, 25, né? Mas naquela época a gente estudava muito, lia, gostava de ler. E certa feita, lendo o livro dos médiuns,
à noite, próximo da meia-noite, lendo na sala sozinho. De repente eu estava lendo o capítulo Lugares Assombrados. Próximo da meia-noite, lendo sobre lugares assombrados. E de repente eu escutei um barulho. E aí eu comecei a achar que tinha algum espírito que queria conversar comigo. Na realidade o medo era tamanha, a minha vontade era correr para o quarto. Mas eu fiquei ali, parei de ler e fiquei esperando para esse devia ser alguma comunicação do espírito, porque às vezes acontece um barulho, qualquer coisa. Mas eu vi que não tinha espírito e o barulho continuou mais um pouco. Daqui a pouco eu olhei, eu morava numa casa, saiu no portal, uma baratinha correndo, passou. Ela fez aquele barulho. E eu voltei a ler. Quando eu voltei a ler, dizia mais ou menos o texto assim: os barulhos, às vezes insólitos à noite, são produzidos por estalido de madeira, por insetos. Aí eu falei, se eu tivesse lido, não tinha me assustado. Então, muitas das vezes, a gente bota a crendice ou uma crença na percepção dos espíritos que não existe. O estudo evita que a gente coloque as questões do mundo espiritual onde não existe. A gente começa a estudar e entender. Se por acaso a pergunta for, por que sofro? Nós devemos estudar, então, a quarta parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, que vai tratar sobre a lei de justiça, de amor e caridade, a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aqui está a maneira da área relacional da Terra, da nossa vida social. Tudo está relacionado a isso. As consequências morais, as guerras que existem, as situações dos planetas, dos países, dos seres humanos, está intimamente ligado a isso. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que eu me relaciono com o próximo? E como é que eu me relaciono comigo mesmo? Muitas das vezes, ao entender isso, ao estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, me facilita. E eu amplio esse conhecimento estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam que na primeira parte, eu vou estabelecer novo paradigma. Na segunda parte, eu entendo sobre o mundo espiritual. Na terceira parte, eu entendo as leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. E na quarta parte, então, eu vou estudar para onde vou, que vai ser justamente o quê? Das esperanças e consolações, a consequência de cumprir ou não as leis divinas, que vai estar no livro O Céu e o Inferno. Então, se eu quero aprender Espiritismo, é por aqui. Esta é a maneira correta de saber o conteúdo doutrinário do Espiritismo. A partir do momento que eu conheço, eu leio, eu estudo, eu posso analisar qualquer outra análise, qualquer outra situação. Eu sei distinguir, eu aprendo a distinguir a questão da mediunidade, por exemplo, que ela é neutra em si mesma. A mediunidade não é boa nem má. Quem dá qualidade à mediunidade é o médium. Então o médium vai dar essa característica da mediunidade. Eu aprendo isso estudando a doutrina espírita, porque não é um objeto somente da doutrina espírita a mediunidade. A mediunidade existe em qualquer lugar, sempre existiu em qualquer época da humanidade. Então esse estudo vai nos facilitar. Então a doutrina espírita ela vai nos apresentar que nós, seres humanos, temos um corpo físico, o perispírito e a alma. Eu ia fazer uma experiência com vocês para desencarnar alguém, para mostrar como é que desencarna, mas nós não vamos fazer essa experiência. Então, olha só, se eu for analisar somente a questão fisiológica, eu tenho aí um monte de situações que eu posso colocar. É o que acontece hoje. A ciência, a farmacologia, a psicologia, a neurologia, principalmente, para tudo tem medicação. E agora surge um monte de terapias. Excelente. Tudo visando o quê? Diminuir a dor. Acabar com problemática, com sofrimento, da maneira como nós vivemos. Agora, se nós aprofundarmos o estudo da doutrina espírita, eu descubro algo, que não tem somente o corpo físico. Tem também um elemento que favorece essa ligação do espírito com o corpo, que é o perispírito. Agora vamos desencarnar um pouquinho o indivíduo aqui. E aí é o perispírito. O perispírito é justamente o elemento intermediário do espírito para com o corpo. Então nós, para estarmos no corpo físico, precisamos desse elemento intermediário. Mas só que aqui, no corpo físico, e nem no perispírito, está a sede das emoções. Está apenas o instrumento que a percebe, mas não é a sede. Não é o corpo que pensa, não é o corpo que sente. Na realidade, quem sente é o espírito imortal. Então, a sede das sensações, da percepção e do sentimento está no espírito. Então, muitas vezes eu posso dizer assim, eu estou meio brabo hoje, meu fígado não está bom, por isso que eu estou brabo hoje. Estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Tem algo que acontece com as senhoras aí, que é mudança hormonal, que eu evito de falar sobre isso.
Mas o que acontece na realidade? A gente sempre coloca no corpo físico a responsabilidade dos nossos atos. Vejam que ao estudo da doutrina espírita, eu tiro essa bengala psicológica de colocar a culpa no corpo. A carne é fraca. Eu começo a descobrir que eu, espírito, sou o responsável pela minha felicidade. Sou eu o único que posso modificar o quadro que eu me encontro. Seja o quadro qualquer. E se por acaso o meu corpo físico, ele tem as dificuldades, ele está estruturado dentro de algo que me impeça a crescer, isso é temporário. Porque o espírito não é Down, o espírito não é perneta, o espírito não tem uma má formação congênita. O espírito não tem essas deficiências que o corpo físico tem. Ele é temporário, um processo de aprendizado para a alma. Porque depois, aquele que não enxerga, quando deixa o corpo físico, voltará a enxergar. Aquele que não fala, voltará a falar. Aquele que não anda, voltará a andar. Aquele que tem mal de Alzheimer, deixará de tê-lo. Aquele que começa a perceber o mundo espiritual, ao sair do corpo físico, percebe que ele é um filho de Deus. E ele vai entender que a ligação com a matéria, pelos limites que ela apresenta, é um processo de aprendizado. Vejam que a doutrina espírita, então, já traz uma visão otimista diante da vida, mostrando que essas limitações são temporárias na existência e necessárias para a nossa evolução. Então, ao estudar a doutrina espírita, eu vou aprendendo esses percepções que acabam acontecendo. Eu acho que parou aqui de... Será que desencarnou? Dá um toquezinho aí. Então, Allan Kardec, ao estudar os espíritos, ele percebe que os espíritos, ele pode ser dividido, né, em 3 grandes ordens. Tá? Os espíritos da primeira ordem, os espíritos da segunda ordem e os espíritos da primeira ordem. Os espíritos da primeira ordem são chamados puros espíritos. Esses espíritos atingiram o grau máximo da evolução, não tem nenhuma influência da matéria, ou seja, eles trabalham como ministros de Deus no universo inteiro para manter a harmonia universal. Esses espíritos não necessitam passar a prova da reencarnação, como eles compreendem a lei de Deus, sabem que tudo vai acontecer dentro do tempo devido, compreendem a evolução humana, compreendem as maneiras como nós às vezes interpretamos as situações e como nós vamos avançar para aprender. Como essas almas já atingiram o grau máximo da evolução, elas passam a agir para que o universo inteiro tenha harmonia. Eu sempre, quando falo disso, eu gosto de perguntar, alguém desse grupo aqui? Levanta a mão. Aí Allan Kardec fala do segundo grupo, os bons espíritos. Aí ele vai dizer, os bons espíritos têm a predominância do espírito sobre a matéria. É desse grupo aqui, quando nós nos referimos ao chamado anjo de guarda, espírito protetores, é desse grupo aqui. São almas que, muitas das vezes, que às vezes pode estar encarnada ou não, elas nos auxiliam a nossa caminhada terrena. Elas nos orientam, são aqueles espíritos que têm um pouco mais de evolução do que nós e nos auxiliam na nossa caminhada. Eles compreendem a lei de Deus e faz que ela se cumpra. Faz que as leis de Deus se cumpram em todos os lugares. Eles podem ser subdivididos em 4 subclasses, de benévolos, de sábios, de sabedoria, superiores. Compreende perfeitamente a lei de Deus, faz que as leis de Deus se cumpram. Quando esses espíritos, por exemplo, estão reencarnados entre nós, é o exemplo digno de resignação, de amor ao próximo. Certa feita, Divaldo Franco foi visitar Irmã Dulce, quando ainda estava encarnada, lá na Bahia, e chegou e encontrou a Irmã Dulce sentada numa cadeira, com uma respiração muito difícil, devido a problemas brônquicos que ela teve. E naquele instante que ele percebeu ela naquela situação, virou para ela e disse, minha irmã, a senhora devia estar deitada numa cama hospitalar para a senhora poder respirar melhor. Eu vou fazer o seguinte, irmã, quando eu voltar à Mansão do Caminho, que é uma instituição que Divaldo Pereira Franco mantém na Bahia, que atende para mais de 3.000 crianças, numa área pobre da Bahia, eu vou mandar uma cama hospitalar para a senhora poder deitar e respirar melhor, porque ela tinha tido os problemas brônquicos e tudo mais. E aí ela falou assim, faz isso, meu filho, manda assim a cama hospitalar. E vou dizer uma coisa, não conta para ninguém não. E ele contou, por isso que eu estou contando, né? Não conta para ninguém não. Eu, nesta cadeira aqui, eu já consegui 10 camas hospitalar para os pobres. E agora eu quero conseguir mais. Então manda a cama assim. E o Divaldo pergunta, mas minha irmã, como é que a senhora faz? Ah, quando o povo vem me visitar, aí eu pioro. Aí o povo fica com pena de mim, me dá cama, e eu dou cama para os pobres. Vejam, almas assim faz o bem pelo bem. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, elas fazem o bem, elas cumprem as leis divinas. Não precisa ter o rótulo religioso, elas fazem isso porque já chegaram
um grau de evolução de ajudar as pessoas. Então, quando esses espíritos chegam a essa fase, podem estar entre nós, não tem nenhum motivo deles se apresentarem para que sejam reconhecidos, eles simplesmente agem no bem. Bom, só para identificar, alguém desse grupo aqui? Aí Allan Kardec fala do segundo grupo, terceiro grupo, espíritos imperfeitos. Esses não compreendem a lei de Deus, predominância do espírito da matéria sobre o espírito. É desse grupo aqui que às vezes a gente encontra uns que acordam de manhã com os dois pés esquerdos, né? Tem uns então que quando passa aquele final de semana terrível, encontra o outro, né, lá na segunda-feira, ô fulano, como é que foi teu final de semana? Ah, foi terrível. Aconteceu isso, eu fui para o hospital e não tem médico para atender, e reclama, fala. E esse pessoal da terceira ordem fala toda a vida. E fala. Quando ele fala, ele respira, né, tem que respirar um dia. E aí o outro que está ouvindo, aproveita que ele respirou e fala assim, contigo aconteceu isso? Comigo foi bem pior. E narra outra coisa pior ainda. Aí quando narra, o outro que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro, para contar mais desgraça ainda. Então é um pessoal que tem muita dificuldade de ser feliz. Às vezes, tem uns que às vezes conversam comigo e dizem assim, Sidney, eu estou magoado, estou ressentido. E eu falo, tá? Quanto tempo? 20 anos. Por quê? Não me lembro por quê, mas que eu estou magoado, estou. E fica magoado, guarda mágoa, rancor, ressentimento, fica odiando as pessoas e deixa de ser feliz. Gera doença no corpo físico, se desequilibra emocionalmente, fala toda a vida porque não consegue se equilibrar e interiorizar as informações para crescer como espírito imortal. Bom, não precisa levantar a mão não. Então nós temos na realidade a visão que o mundo espiritual nos dá e para a gente poder entender. Então qual é a grande maioria dos espíritos que estão na Terra? É desse grupo aqui, ó. Por isso que a probabilidade de cometer desatinos, erros, desajuste, ainda é da nosso campo de ação. Por mais que a gente possa ter até uma informação, seja acadêmica, seja religiosa, seja qual for, a probabilidade de ainda se equivocar e agir na prática do mal, do desequilíbrio, é devido ao nosso grau evolutivo. E a Terra guarda uma proporcionalidade em termos evolutivos de acordo com seus habitantes. Se o nosso planeta é um planeta ainda de desajustes e desequilíbrio, é porque a grande maioria dos espíritos que aqui se encontram, naturalmente, são espíritos ainda ligados a esta faixa vibratória. Então, por isso que a gente se espanta com alguns escândalos que acontecem, até porque nós percebemos algo que está dentro da nossa faixa vibratória. O mundo espiritual superior, ao observar essas situações, eles percebem uma necessidade de ajuste, de equilíbrio, para que as coisas venham à tona. O próprio Cristo já disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Porque esses ajustes são necessários para que o planeta comece a se organizar. Só para vocês terem uma ideia de número, nós somos cerca hoje, mais ou menos, de 8 bilhões de pessoas na Terra. Morre um pouco, reencarna um monte, né? Mais ou menos isso, segundo os organismos internacionais. O número de almas ligadas à nossa crosta terrestre, ao planeta Terra, é 3 ou 4 vezes mais a população encarnada. Então, se for dividida, mais ou menos 5 para cada um. Se nós temos aqui 30 pessoas, no mínimo tem mais 5 que está junto de nós. Tem gente que diz assim, vou morar sozinho. No mínimo vai 5 com ele. Nunca ele vai morar sozinho. Porque os espíritos estão aí em todos os lugares. Então, vejam, se os espíritos estão em todos os lugares, eles estão aqui no centro espírita. Aí nós chegamos aqui no centro espírita para participar de uma reunião, desde lá da porta, os espíritos que coordenam esse trabalho, há muitos anos, né? Eu fiquei até preocupado que, quando eu cheguei no hotel ontem, sexta-feira, melhor dizendo, e aí eu falei para o senhor, olha, eu já tenho meu cadastro aí, ele falou, legal, aí olhou lá e achou, olha, 2001, eu falei, meu Deus do céu, faz tempo que eu estive por aqui, né? Lógico, já tive outras vezes. Mas aí você nota que a gente retorna a casa, depois desses anos todos, e percebe esta reunião aqui de domingo acontecendo. Desde o momento que essa reunião está instalada, organizada pelo plano espiritual, os espíritos, antes que nós aqui chegamos, os trabalhadores, o mundo espiritual já está presente, organizando, preparando todo o ambiente para que aconteça. Uma equipe numerosa. Por exemplo, a casa espírita que eu frequento lá no Rio, lá em Florianópolis, ela tem 10 anos de existência. Muitos dos trabalhadores já desencarnaram, que fundaram o centro. E hoje estão no plano espiritual, continuando a trabalhar. Porque recebe as pessoas que chegam. Quando nós entramos para a casa espírita, é tudo preparado pelo plano espiritual. O ambiente do passe, as águas, por exemplo, fluidificadas,
as casas que colocam, se eu trago uma garrafinha, ou seja o que for, o mundo espiritual atua, prepara o ambiente para as palestras. E aí, no momento, abre a porta. No momento que vai abrir a porta, ou no momento que a gente está entrando, está assim, ó. Numeroso, os espíritos lá fora, está aqui, ó, os encarnados entrando, e tem muitos espíritos que não entram. Deu para entender porque eu estou falando alto, né? Para ver se eles ouvem lá fora. Então, muitos espíritos não entram, porque eles não querem se modificar. Muitos vêm conosco, nos acompanham. E é interessante, eu sempre digo assim, aproveitem quando vem a reunião pública, né? A reunião espírita, aproveitem e na hora que sair, saia sorrindo. E de preferência no meio da multidão. Porque aquele que veio contigo vai olhar, cadê fulano? Aí não te acha. Aí tu fica livre durante uma semana, imagina, né? Aquela presença espiritual. Mas não te preocupa não. No primeiro pensamento negativo, na primeira discussão, na primeira mal que fala do outro, ele te acha, ah lá fulano, e continua a simbiose psíquica de novo. Veja, é questão de sintonia. Por exemplo, o celular. Quem não desligou o celular e de repente tocar o celular agora, vai tocar. Por quê? Porque as ondas do celular estão aqui, como as ondas de rádio, da televisão. A mente funciona do mesmo jeito. Se eu sintonizo com o mal, eu entro na sintonia do desequilíbrio do mal. Se eu me sintonizo com o bem, eu entro na sintonia do bem. Então eu percebo que nas casas espíritas, nas igrejas, aonde os homens se reúnem para o bem, os espíritos estão lá, independente de acreditar ou não no mundo espiritual. Isso que é importante a gente estudar a doutrina espírita. Porque o espiritismo não é melhor do que as outras crenças. Todas as crenças são importantes para o crescimento da humanidade. A única diferença é que a proposta espírita esclarece esses pontos e mostra como acontece. A música, por exemplo. Quando se toca uma música, a mensagem que foi lida, que foi reproduzida antes de começar a reunião, nesse momento já começa o tratamento espiritual. Nós ficamos imaginando que o tratamento vai começar depois, não desde que eu entrei lá na porta. Já começa, cai como se fosse do plano superior, como se fosse flocos de neve, penetrando no nosso corpo físico, atingindo a área do nosso perispírito, já trazendo harmonia, tranquilidade. Reter isso é que depende de cada um de nós dentro desse processo. Na palestra espírita, né, geralmente tem lá o mentor espiritual do palestrante, que vem junto com ele, e também o mentor espiritual da casa espírita, para que a palestra seja direcionada, programada. Por exemplo, nós tínhamos um tema para falar com o pessoal, e aí o pessoal se disse, dá uma mudada no tema. Eu falei, tá bom. Foi difícil, a gente nem dormiu à noite. Não, a gente dormiu um pouco. Mas o que acontece? É preciso que a gente entenda que aquele momento é um momento especialíssimo. É o momento que o mundo espiritual investe. É o momento que ele é intuído. Por isso que o palestrante que é convidado à tribuna espírita deve ser um palestrante espírita, para falar de espiritismo. Porque eu não vou usar a tribuna espírita para falar de psicologia, para falar de terapias outras, que não cabe na seara espírita. Eu tenho que falar de espiritismo para que as pessoas entendam como é que o espiritismo funciona. Porque a partir do momento que eu compreenda isso, eu começo então a utilizar o conhecimento espírita analisando, porque o espiritismo não tem nada de parâmetros, não tem nada de algo externo. É uma ciência, um conhecimento, é uma filosofia com consequências morais, que me leva a entender a vida de forma diferente. Quando o palestrante está falando, por exemplo, muitas das vezes, contando um caso, se referindo a uma passagem evangélica, seja de Jesus ou uma história qualquer, muitas das vezes a gente pensa em algo que aconteceu. Por exemplo, ele agora aqui estava falando a respeito do amor, do perdão, e uma moça que estava assistindo a palestra, juntamente com um companheiro, ela começa a lembrar que algumas noites anteriores estão com a mãe dela. Um bate-boca, um desentendimento. Mas no momento que ele começou a falar em perdão, ela lembrou da situação. Isso aqui foi formado uma ideoplastia ao lado dela. E nesse momento, ela está refletindo sobre pedir desculpa para a mãe. Veja, o mundo espiritual vai nos auxiliar a entender a necessidade do perdão. Mas sair daqui, chegar em casa e falar com a mãe, é você que vai ter que ir. Não vai os espíritos lá acalmar a mãe, não. Já que se ela ficou brava, tu vai ter que ir lá acalmar ela agora. Mas você vai receber a intuição para pedir o perdão. Não para continuar o ódio, não para continuar a raiva, não para continuar a malquerença. Porque se continuar, as coisas vão aumentando e chega às vezes à área da violência, do desequilíbrio. Então veja que a doutrina espírita, ela nos mostra que nós estamos tendo a oportunidade em todo momento, inclusive numa palestra pública que vai acontecendo. E é identificado as pessoas, o mundo espiritual já identificou, quem está bem, quem não está,
A problemática, por exemplo, individual, já está sendo analisada. Independente de ser atendido, das pessoas serem faladas para elas, já está sendo feito. Aqui, por exemplo, esse senhor está assistindo a palestra, né? E às vezes acontece, a pessoa está ali na palestra, mas não está ali. Ela só está o corpo físico, mas a mente dela está lá fora. Ele está pensando lá no trabalho dele, nos problemas dele. Nesse instante aqui, o mundo espiritual percebe e analisa, verificando que ele só está deixando de aprender, só está deixando de se beneficiar daquela palestra ali. Não está prejudicando o ambiente, mas só está deixando de absorver o conhecimento. Muitas das vezes ele está muito mais preocupado com as coisas particulares. Aqui no momento que está fazendo a palestra, tem como se fosse um data show atrás, no plano espiritual, para as almas perceberem. E um detalhe, quando a gente chega, tem gente que fala assim, deixa eu sentar, será que tem algum espírito na cadeira? Né? Só que os espíritos não ficam na cadeira. Aqui, ó, os espíritos vêm, que são convidados a assistir às palestras. Os encarnados estão aqui, ó, e as dimensões das paredes da casa espírita deixam de existir. E aí os espíritos são convidados. Mas muitas das vezes os nossos parentes, os nossos amigos, alguém que já desencarnou, vem assistir a palestra também junto. Muitas das vezes que está andando, perambulando pela rua, entra e vem assistir às palestras. Então, muitas das vezes o mundo espiritual, eles já vão aqui organizando os espíritos. Na evangelização da criança, eu trouxe meu filho para a evangelização. Ele está lá atrás. Ou ele está lá na salinha. Está lá os espíritos também junto, observando. Muitas das vezes, algumas mães que querem aprender para a maternidade no futuro, estão ali junto. Os espíritos já cuidando. As crianças, muitas das vezes, tem algumas que olham e vê alguns espíritos. E às vezes dizem assim, tia, tem um moço ali na porta ali. E às vezes a tia, a evangelizadora, fica bem assustada. Por isso que a evangelizadora tem que ser espírita. Ela tem que saber que isso é possível de acontecer. Porque as crianças também são atendidas. Aqui mesmo, na aulinha de evangelho. Essa senhora, por exemplo, colocou o nome no livro, né? Ou você coloca o nome no livro, ou você para e medita sobre teu ente querido que está doente, ou alguém que você quer mandar uma vibração, o mundo espiritual detecta isso. E vai levar essas energias até aquela pessoa, logicamente, se ela merecer. Então, nesse caso aqui, essa senhora escreveu o nome do filho, que precisava de ajuda, e nesse instante, o mundo espiritual, com uma determinada tecnologia, ele identifica que essa senhora vibrava diferente o jeito dela escrever. Ela vibrou, ela escreveu com muito amor. Porque tem pessoas que escrevem por escrever. Eu tenho que botar o nome da família, e bota o nome da família toda. Por isso que algumas casas espíritas foi tirando o livro e mostrando a importância das pessoas meditarem sobre a necessidade real daquelas pessoas que elas querem envolver. Alguém que partiu para o mundo espiritual ou algo nesse sentido. E eles então identificam a senhora, olha na tela mental dela e percebe que ela está preocupada com o filho. Ele ficou viúvo, está pensando em abandonar os filhos e ela então está pedindo ao mundo espiritual ajuda. Vejam, ela simplesmente sentou, mentalizou e o mundo espiritual já percebeu. E depois, quando termina a reunião pública, a equipe da casa espírita vai espiritualmente atender essas necessidades. Na hora do passe, está lá, junto com cada membro passista que está dando passe, está lá os espíritos junto deles também. Na água de purificação da água, pode estar com a garrafa fechada, não tem problema, não tem que abrir para a vibração entrar, não. Ela entra, penetra, porque são substâncias do mundo espiritual. Então tudo isso acontece. Depois, quando termina a reunião, os espíritos então vão se retirando, alguns deles, outros permanecem quando a casa tem outras atividades, por exemplo, o atendimento fraterno. Quando eu vou no atendimento fraterno para conversar sobre algumas dificuldades, o mundo espiritual está junto. Muitas das vezes o atendente não tem a visão que tem o mundo espiritual. As pessoas às vezes chegam para ser atendida com algumas dificuldades, o mundo espiritual sabe da necessidade. Às vezes o atendente não, mas ele já começa a ser atendido mesmo naquele momento que ele está ali falando. Vejam, então, como é importante a gente entender que em cada situação da casa espírita está sendo atendido. Essa senhora, por exemplo, veio reclamando de uma perseguição espiritual que ela está percebendo, de espíritos que não a perdoaram. E aí o mundo espiritual percebe. O atendente, ele não sabe ao que se refere aquele espírito, mas o mundo espiritual identificou. Por exemplo, essa alma, esse espírito que está muito desajustado, ele não entrou na casa espírita. A imagem aqui já mostra ele aqui. Mas o que acontece? Ela foi esposa dele no passado,
cometeu o adultério, ela desencarna, eles desencarnam, ela reencarna, ele não perdoou e ele continua perseguindo ela. Ao perseguir, ela tem uma vida com muita dificuldade. E chega à casa espírita para pedir ajuda. Quando ela vem pedir ajuda na casa espírita, o mundo espiritual começa a intuir o atendente para que dê orientação, para que ela modifique o comportamento moral, para que ela se fortaleça moralmente a partir dali, para que não cometa mais aquele erro ou desatino. E nesse instante ela começa a vibrar que realmente quer mudar. Nesse instante que ela vibra, porque isso é importante ela vibrar, porque não basta só concordar, precisa exalar a necessidade da mudança, o mundo espiritual percebe e permite que ele penetre no ambiente. Para quê? Para que ele perceba que ela está se modificando. O processo, gente, de perdoar o outro, de desfazer uma vingança, é através da lei do amor. Não tem outra maneira. É preciso que agora ele veja que ela se modifique, que talvez no futuro ele possa nascer como filho, ou algo nesse sentido, ou uma outra existência, por mais que ele possa ainda ter dificuldade. E depois o mundo espiritual também vai atendê-lo nas suas necessidades. Depois, quando termina a reunião, a equipe espiritual sai para atender às necessidades que cada um de nós apresentou, sem falar nada. Muitos de nós estamos aqui, talvez com algumas dificuldades, e o mundo espiritual já detectou, um por um, da sua necessidade que precisa. Então isso que é importante que a gente entenda, que a doutrina espírita, ela mostra justamente essa área que se amplia na nossa visão. E para que a gente possa dar um fechamento à ideia do que nos foi solicitado para a manhã de hoje, a mediunidade no espiritismo vão ter características. Por exemplo, o que é mediunidade no espiritismo? É uma faculdade inerente ao homem. Não constitui privilégio, ou seja, ninguém tem o privilégio de ter a mediunidade. Pelo contrário. Todos são mais ou menos médios, ou seja, só pelo fato da gente ter a intuição, a gente é médio. Só por esse fato. A mediunidade é o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo visível. Então, aqueles que têm a mediunidade têm essa capacidade de penetrar ou de ter as notícias do plano espiritual. A mediunidade é uma faculdade natural, peculiar, a todos ou em maior ou menor grau de exteriorização. Tem uns que têm a ela excessiva, deve estudá-la, educar para poder utilizá-la, e outros que não a têm, apenas vai perceber ou entender que isso existe, e essa percepção existe nesse estudo da mediunidade. O que são os médiuns? São pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir o pensamento deste. Então veja, o médium é intermediário do processo. E é aqui que está o grande entendimento que nós devemos ter. O médium, por exemplo, o nosso Chico, ele qualificou a mediunidade. Quando, por exemplo, ele publicando mais de 400 títulos de livros, ele não se beneficiou de nenhum centavo das obras, porque não lhe pertencia. Ele doou a diversas instituições. Então veja que quando um médium segue a proposta do Cristo, ele age no bem, ele faz o bem. Porque é o indivíduo que dá qualidade à mediunidade. Porque a mediunidade ela é neutra em si. Então, dependendo da maneira como a mediunidade se apresenta, depende de cada indivíduo. Todos somos mais ou menos médios por efeito de sintonia. A percepção é uma faculdade, né, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Todas as pessoas recebem a influência dos espíritos, todos nós, sem exceção, desde as crianças, como eu já disse, o adolescente, o mais idoso, todos nós temos essas influências, tá? O que nós precisamos entender na mediunidade? Não se deve forçar a eclosão da mediunidade, mas aguardar que aflore naturalmente. Cuidados. Não se deve colocar em trabalho mediúnico quem apresente perturbações. A pessoa, às vezes, apresenta algumas perturbações psíquicas. Não é para ir para a reunião mediúnica, é para ir para tratamento espiritual. Primeiro, ela tem que se harmonizar. Ah, não, eu estou começando a ter problemas e caio em casa e tal. Primeiro se educa, primeiro se recebe o tratamento. Para depois, se tiver na mediunidade, aí sim vai para o trabalho na mediúnico, na casa espírita. Então nunca se deve colocar alguém com distúrbio, porque os distúrbios podem ser ou psíquico, na área da neurologia ou da psiquiatria, ou pode ser uma interferência espiritual. Para que isso tenha certeza, é preciso um tempo, é preciso que estude, é preciso que faça tratamento, quanto o tratamento é espiritual. Primeiro, é preciso ajudar a pessoa a se equilibrar, como eu já disse.
como o tratamento espiritual e esclarecimento doutrinário. Isso é importante para que se entenda. O que exige a mediunidade? Ela exige boa vontade, disciplina, perseverança, estudo, desejo de se melhorar. Então, para que a mediunidade realmente tenha seu efeito, exige esse tipo de comportamento para as pessoas. Mediunidade mais importante. Não existe nenhuma mais do que a outra. Todas as mediunidades são importantes dentro desse conhecimento que a doutrina espírita apresenta. Benefício da mediunidade. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção espiritual para o ser. E aqui é um capítulo bem interessante que está lá no livro dos médiuns, que é o capítulo 20, falando sobre a influência moral do médium. E aqui, abrindo um parênteses, e a gente deve abordar o assunto para que todos possam entender, porque nós estamos diante de uma situação nacional, onde se tem uma divulgação em massa a respeito do comportamento de uma pessoa considerada médium, e ela tem a mediunidade, mas voltando a perceber o seguinte, o comportamento pessoal. Sempre lembrando. E olha a orientação da codificação em relação a isso. Quando Allan Kardec estuda a respeito da influência moral do médium. Porque a mediunidade ela é neutra. Quem dá qualidade a ela é o médium. Veja bem, a faculdade mediúnica é orgânica, independe da moral. Então pode ser pessoas boas ou mais, ter a mediunidade. Percebe? Dignos e indignos, dotados dela, como dos sentidos físicos. Então, por exemplo, todo mundo enxerga. Nem todo mundo que enxerga é a pessoa que tem, né? Porque os sentidos físicos, falar, andar, caminhar, perceber, sentir, todo mundo tem. Tanto o sol é para as pessoas boas, como é para as pessoas que têm dificuldades morais. Então, mesmo que não tem distinção, o que precisamos entender é que a mediunidade, o que dignifica a mediunidade é o médium. O médium necessita dela para melhorar-se. Então, quando alguém tem a mediunidade, é para que ele se melhore. A mediunidade é como se fosse algo a mais para que ele cresça. O uso da mediunidade pode ser boa ou má, depende da qualidade do médium. Deu para entender? A própria doutrina espírita já esclarece sobre isso. Por isso que quando se tem a mediunidade, ou alguns indivíduos com a mediunidade que não é espírita, são espiritualistas, isso pode acontecer em qualquer lugar, não significa dizer que é espírita. O mau uso será duplamente punido. A faculdade mediúnica é orgânica, independente, já passei, né? Ele repetiu. E olha os detalhes. Condições para não alterar as mensagens. Desejar o bem, expulsar o egoísmo, expulsar o orgulho, despojar-se da vaidade, etc. Condições para atrair os bons espíritos, a bondade, a benevolência, a simplicidade no coração, o amor ao próximo, o desprendimento. Sinais de orgulho no médium, confiança cega, né? A atitude dele, achar que é infalível, aborrecer-se com a crítica, afastar-se dos amigos. Geralmente quem tem uma mediunidade perturbada e acredita que vai psicografar mais do que Chico Xavier, ele se afasta. Vai para casa e acha que vai psicografar a noite toda. Sinal de desequilíbrio. Porque a mediunidade precisa ter início, horário, equilíbrio, disciplina e estudo. Sinais de bom médium. Não se prevalece da faculdade. Não se atribui nenhum mérito pela mediunidade. E considera-se indigno desse favor. O nosso Chico era assim. Quando falavam dele sobre a mediunidade que o Chico tinha, que era várias, ele mesmo se posicionava dizendo que não. Que ele apenas era um cisco, né? Dentro daquele processo todo de conhecimento. Mediunidade no mundo. Só para a gente poder entender que a mediunidade está em qualquer lugar. Por exemplo, em qualquer ambiente. Você vai lá num bar. Lembra que eu falei que quando a gente entra na casa espírita, os espíritos estão aqui? Mas lá no bar também é a mesma coisa. Na rua, no shopping. No shopping, então, está cheio. Lá em Florianópolis está lotado de espírito. Aí o pessoal vai lá comprar. Como o espírito não tem cartão de crédito, orienta, né, as pessoas a comprar. Aí compra sapato, já tem 10 em casa, compra mais. Mas foi os espíritos, geralmente, né? A gente coloca a culpa neles, na realidade. Ontem mesmo nós fizemos umas comprinhas aqui na cidade, né? Que a gente chegou mais cedo, né? Acho que foi influência espiritual, né? Aquelas compras, mas tudo bem. Ah, olha só, num bar. Olha essa história aqui. Esse aqui é um jornalista. Aconteceu um fato na cidade, nessa cidade aqui, com uma moça. E ele foi escrever a respeito de um artigo
para falar mal daquele comportamento daquela moça. Mas havia um espírito que também odiava aquela moça. Ele se aproxima do jornalista e coloca mais coisa na cabeça dele. Ou seja, isso aqui é um tipo de mediunidade em desequilíbrio. Olha o ambiente onde ele vai buscar a inspiração. Com bebida, com cigarro, um ambiente totalmente desequilibrado. Um ambiente de bar, geralmente existe simbioses psíquicas, né? Nessa estrutura, os espíritos estão ali. Mas também, olha que detalhe, o mundo espiritual, gente, também auxilia nesses lugares. Isso que é a beleza. Mostrando que os espíritos bondosos, amando do Cristo, está sempre tentando auxiliar as pessoas, em qualquer lugar. Só não é auxiliado aquele que não deseja ser auxiliado. Nas ruas, no bate-papo, na esquina, em qualquer lugar que a gente vai estar. Na ambulância, muitas das vezes, a ambulância, quando passa correndo, o enfermeiro sempre é circundado por um espírito que o auxilia naquela tarefa de ajudar o próximo, né? A polícia, o guarda. No ambiente dos museus, os espíritos que estão lá, ou pode-se perceber num objeto antigo, através do fenômeno da psicometria, a vida anterior de quem pertencia àquele objeto. Se pode perceber isso, é um tipo de mediunidade. Na rua, por exemplo, aqui é uma cena lá em Copacabana, que os espíritos estão ali sendo atendidos e vem uma encarnada. Ela passa por dentro dos espíritos. E o espírito até se assusta. Na realidade, é uma questão dimensional. Nós estamos numa dimensão tridimensional. Os espíritos estão numa dimensão tetradimensional. Por isso que nós não percebemos. Por isso que a percepção ela é diferenciada. Só alguns que têm evidência, algumas características, conseguem perceber o mundo espiritual. Esse aqui é um caso do museu. Esse espelho aqui pertencia a essa moça em vidas passadas. E quando as pessoas se aproximam, ela está ali, próximo daquele espelho. Isso acontece muito no museu. Tem pessoas que, eu entrei naquele museu, me senti mal, me senti isso, me senti aquilo. São ligações. Só para a gente perceber que o estudo é importante para entender. No velório, muitas das vezes, está ali o corpo físico, o espírito está aqui do lado. Por isso que cuida no velório para falar mal do morto, não, porque ele está ali do lado, ouvindo. Né? A gente começa a falar mal do outro, né? Ele está ali. No velório está lá os espíritos, depois que o corpo é feito o desligamento, porque o espírito está ligado ao corpo, né? Aqui, pelo laço fluídico ainda. Isso geralmente dura 48 horas, às vezes 72 horas, por isso que o crematório, levar o corpo para o crematório, só é cremado após praticamente 3 dias, então já é tempo para a gente se desligar do corpo, né? Para ninguém ficar com medo de ser queimado junto. Até porque o perispírito não pega fogo, tá? Pode ficar tranquilo que não pega fogo, só o corpo físico. Ainda mais agora com essa necessidade, tá? E a mediunidade na doutrina espírita? Aí você tem que estudar. Porque existe uma mesa mediúnica, um trabalho mediúnico, os médios se organizam de forma a estudar, a praticar a doutrina espírita, toda uma ação voltada para o bem, para atender os espíritos, em todas as necessidades, seja nossa ou não. Há um direcionamento do plano espiritual, há uma organização. Os atendentes que atendem, conversam com os espíritos, os terapeutas, não tratam os espíritos como se fossem demônios ou satanás, mas como irmãos nossos. São criadas situações para que os espíritos percebam o passado espiritual deles, para eles compreenderem o que eles têm que modificar. As comunicações são dadas de forma equilibrada. A fluidificação da água existe diretamente do plano espiritual. O mundo espiritual sempre observa as situações que estão ocorrendo, né? A mediunidade é conferida a todos, sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz para fortificar as criaturas no bem. Então vejo que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende, entende as situações e compreende tudo o que acontece na nossa humanidade. Para encerrar, lembro apenas que certa feita o nosso querido Bezerra de Menezes, no seu consultório de medicina lá no Rio de Janeiro, quando ainda estava encarnado, ele atendendo, e já estava próximo ele deixar o seu trabalho para ir para casa, e de repente chegou um pai muito apavorado, trazendo a sua filha com camisa de força, trazida por 2 enfermeiros fortes. Ela que tinha os dentes quebrados, porque em cada crise que ela dava, ela tentava morder as coisas, as pessoas. O corpo não higienizado, as unhas tinham crescido de tal forma que tinha penetrado na carne. E quando o doutor Bezerra de Menezes olha aquela jovem naquele estado, o pai veio mais à frente e os enfermeiros trazendo ela, e ela tentando se livrar da camisa de força.
Doutor Bezerra, olhando aquela jovem, o pai disse: Doutor Bezerra de Menezes, eu vim trazer a minha filha para o senhor curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la. E depois vou me matar. E doutor Bezerra de Menezes, olhando aquela jovem, percebeu que havia um espírito junto a ela. E disse para o pai: desamarre. Desamarre porque tem um irmão sofrendo tanto quanto ela. E o pai disse: mas doutor Bezerra, se eu fizer isso, ela é um animal que está enjaulado. Ela vai agredir todos aqui. E doutor Bezerra de Menezes então se aproxima daquela jovem e ela tenta mordê-lo com as gengivas sangrando. Ele abraça a jovem e começa a chorar. E diz assim: meu irmão, nós somos dois infelizes. Você, que o ódio te enlouqueceu. Se eu fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E naquele instante, ele percebeu que o espírito começou a chorar, que estava junto àquela jovem. E ele então começou a abrir a camisa de força. E o pai disse: não faça isso, doutor Bezerra de Menezes. Ela vai lhe agredir. Ele disse: eu mereço. Se acontecer, eu mereço. E doutor Bezerra de Menezes libera os braços da jovem, tirando a camisa de força, e já esperava a bufetada, quando o espírito se jogou aos pés de doutor Bezerra de Menezes e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E doutor Bezerra de Menezes disse: meu filho, tu deve ser feliz. Mas se eu for feliz, ela será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que hoje é seu pai. Mas e a lei da vida, meu irmão? Tu deve ser feliz. Diz o Espírito: eu vou deixá-la. Não por causa deles, que ainda continuo a odiá-los. Eu vou deixar, porque eu encontrei alguém que me resolveu amar. Se desligou. Haviam se passado 12 anos daquele processo de subjugação. O espírito se retira, a jovem recobra a consciência, chorosa, e o pai a abraça, chorando, e o doutor Bezerra orienta remédios, tratamentos, a busca do equilíbrio psíquico e o tratamento na casa espírita. Os anos se passam. O doutor Bezerra de Menezes fez o bem na terra, ajudou muitas pessoas. A vida corre, os anos correram, até que um dia, o doutor Bezerra de Menezes retorna à pátria espiritual. Ao retornar à pátria espiritual, o doutor Bezerra de Menezes é recebido por Celina, a enviada de Maria, a nossa mãe, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma equipe numerosa, que trabalha principalmente ajudando aqueles indivíduos que cometem o suicídio. E aí Celina disse: venha, doutor Bezerra de Menezes, tu não precisa mais estar na terra de dor, de sofrimento, venha conosco para um mundo mais feliz. Doutor Bezerra disse: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa mãe maior, para que eu permaneça na terra, ajudando as pessoas que sofrem a dor, o sofrimento. Celina estou um pouco e retorna depois e diz: foi-lhe concedido, doutor Bezerra de Menezes, permaneça na terra, para ajudar aqueles que necessitam. E aos poucos ele percebeu que havia um vozerio ao lado de fora da casa, no plano espiritual onde ele se encontrava. E ele disse: Celina, que barulho é esse? Ela disse: venha, doutor Bezerra, venha assistir, venha ver. E ele chega na sacada da casa onde ele encontrava, ele viu um jardim repleto de espíritos que diziam assim: obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo bem que você fez na terra. Obrigado pelo remédio, obrigado pela palavra, obrigado, todos gritando hosanas a doutor Bezerra de Menezes. E lá no meio da multidão levantou uma mão e disse assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E ele viu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. Estudar a doutrina espírita é estudar a doutrina do Cristo. E estudar a doutrina do Cristo nada mais é do que a gente aprender a desenvolver o amor por nós, pelo próximo e pela humanidade inteira. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade e que sejamos fortalecidos na prática do bem. Muita paz.